Seja muito bem-vinda a mais um podcast do AllMyCast. A gente vai falar nesse episódio sobre a importância da colaboração da escola e da família para o desenvolvimento da criança neurodivergente. É fundamental isso. Mas antes de mais nada, quero te pedir para se inscrever no nosso canal, para que você fique por dentro de todas as informações. E também lá no Instagram, @Instituto Almay, nos siga e participe conosco dessa luta pela inclusão, porque o Almay entende que informar também é incluir. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai receber duas grandes profissionais que estão com a gente nesse episódio. Uma é a Cris Soares e a outra, Fabiana Todeschini. Boa tarde, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Marcela. É um prazer estar aqui contigo. O prazer é nosso. Cris, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Uma alegria a gente poder também transbordar e informar outras pessoas. É muito bom, né? Quando a gente entende que incluir, a inclusão, ela depende também da informação. E esse é o objetivo do podcast do Almay, né? Do AllMyCast, informar você para te manter incluso dentro de uma sociedade mais saudável, né, Cris? E vamos começar falando da importância da escola. É uma tríade, né? Exato. Escola, família e criança, não é? E a Se isso equipe funciona, multidisciplinar, e a né? equipe multidisciplinar, se isso funciona, se essa engrenagem funciona com todos os dentes, o resultado é incrível. Vamos falar sobre isso um pouco hoje? Sem dúvida, sem dúvida. Todo o ambiente que a criança está inserida, né? E a escola, ela é esse ambiente social, é esse ambiente do coletivo, onde algumas manifestações vão acontecer, que são diferentes das manifestações que vão acontecer em casa. E então essa troca, essa comunicação, né? Dentro de casa é uma outra dinâmica. Se a criança tem irmão, se não tem irmão, né? Como que é esse contexto de vida dela, o contexto familiar que ela tem, e dentro das terapias também, né? Então, é importante que haja uma comunicação, haja realmente Uma parceria, né? Exato, uma parceria. Com menos julgamento, com mais abraço, com mais acolhimento, para que realmente a criança esteja no centro, no foco, e a gente consiga evoluir. E a gente vê muitos desafios, né, Fabi? Não só da família, para entender o papel da escola, e da escola também para atender às expectativas da família também, né? Sim, é papel da escola, do corpo terapêutico, de todo o grupo que lida com aquela criança, trazer, aterrissar, endereçar ações para que possa realmente dar suporte, apoiar essas crianças durante esse processo de desenvolvimento. É muito importante que essas pessoas elas entendam que aquele trabalho é feito em função do crescimento dessa criança e que aprendemos juntos com elas também. Sem dúvida. Ou seja, o objetivo principal é que a criança tenha o seu neurodesenvolvimento com resultados positivos, né? Uma relação saudável entre a família e a escola vai trazer também um resultado muito positivo para essa criança. Agora, a gente fala dos desafios, a gente sabe que, vamos voltar um pouquinho lá atrás, Cris, e falar um pouquinho da terceirização das famílias em relação às escolas, né? A gente sabe que há alguns anos, a gente pode dizer talvez 2 décadas ou até mais, mas 2 décadas e meia, né? A família acabou terceirizando muito, talvez pelo fato das mães precisarem ir para o mercado de trabalho, do cenário mudar, porque a gente sabe que, de acordo com o censo demográfico, o cenário das famílias mudaram. Cada vez mais existem mães solos no Brasil, mulheres que chefiam suas casas, e a educação dos filhos, às vezes, acabam sendo terceirizadas. Não é? Acabam sendo transferidas para a escola. O que isso impacta no desenvolvimento dessa criança neurodivergente? Exato, né? Eu penso muito que não é uma questão de quantidade, mas de qualidade. Qualidade de tempo dessa família. Então, não é trazer mais uma culpa para a mãe, né? Mais uma dificuldade para ela, mas que ela consiga compreender o papel dela, que é insubstituível. A gente, quanto mãe, nós podemos delegar qualquer outra função, menos a de ser mãe.
Então, se apropriar desse papel, né? Entender que tem coisas que só a mãe pode dar. O amor, o afeto, a valorização daquela criança, o acompanhamento, porque a criança vai ser da escola por um período de tempo, mas ela vai ser da mãe para o resto da vida. Então, essa responsabilidade, ela não pode, de fato, ser transferida. E é isso, né? Por uma série de questões, não só as crianças atípicas, como as típicas também. Sim. A gente vê que, às vezes, a criança é abandonada até dentro de casa. Né? Então, mesmo estando dentro de casa, tá no celular, filho, vai aí assistindo, porque a mamãe precisa fazer isso, fazer aquilo. E, novamente, não é para culpabilizar a família, mas para trazer uma consciência de que, ok, entendemos que tem que fazer janta, você tem várias demandas dentro de casa quando chega, né? Além da sua demanda de trabalho, mas que é preciso a gente se organizar, né? Já que houve essa escolha de ter essa criança e a responsabilidade vem junto, então da gente acomodar as nossas demandas e as demandas da criança dentro do tempo disponível. E é importante a gente dizer também que esse papel da mãe independe do que os outros. Eu gosto muito de falar essa questão de. Você comentou da culpa, né? A mãe já é bordada de culpas, né? Exato. Seja qual for a criança, seja se for atípica ou típica ou não, mas a mãe já tem uma culpa muito grande. A questão dessa terceirização, ela acaba também sofrendo com isso, porque a resposta, ela vem, às vezes, no comportamento da Muitas criança. vezes no comportamento. Às vezes até com a perda da própria autoridade, né? Perfeito, da falta de limite, né? Então, às vezes, a escola sinaliza a família, sinaliza a mãe que a criança tá batendo, porque tá tendo esse ou aquele comportamento e tudo mais. E quando a gente vai ver, uma questão do contexto, né? Da rotina, ou da falta de rotina, né? Da falta de limite. Então, é um cenário muito mais complexo e muito amplo que precisa ser observado, né? E eu acho que a escola, ela, em algum momento, ela perdeu um pouco desse papel de referência da educação. Então, antigamente, né, o que o professor falava era a regra. Quando a mãe tinha alguma dúvida, ela chegava para a diretora, ela chegava na coordenação, para a professora, enfim, e pedia essa orientação. Hoje, o que eu vejo é uma guerra, né? Uma queda de braço ali. Vamos ver quem pode mais, quem grita mais alto. Então, muitas vezes, a família culpabiliza a escola. Poxa, mas a escola também não tá vendo o que o meu filho precisa? Cadê a sensibilidade, né? E aí vai trazendo uma série de demandas para a escola. A escola se sente sobrecarregada, ela sente que ela está tendo essa terceirização. E, por outro lado, a família, a escola muitas vezes também fala, poxa, mas a criança não está fazendo todas as terapias, né? Nesse processo é bem importante lembrar, né? Como veio o psicólogo escolar, ele trouxe, ele agregou, ele tem uma importância, tanto o psicólogo dentro da escola, quanto o psicólogo que acompanha aquela família, aquele processo, aquele desenvolvimento da criança, né? Ele acaba trabalhando de uma forma a intermediar esses interesses, porque o comportamento da criança, ele vem para dizer algo sobre a criança. Exatamente. Por trás de uma criança birrenta, por trás de uma criança mal comportada, com comportamento inadequado, há sempre alguma coisa gritando, talvez. Não é, doutora? Sem palavras. E dentro do setting terapêutico, isso consegue ser trabalhado de uma forma mais assertiva, porque ali é indivíduo com indivíduo. Eu consigo, como psicóloga, olhar aquele comportamento, trazer técnicas, ferramentas, estímulos para trabalhar esse comportamento, trabalhar com aquela criança de uma forma mais assertiva, né? Escolas que têm, e é fato, escolas que têm uma estrutura com psicólogo escolar, compreende melhor isso, atua de uma forma mais assertiva. Famílias que compreendem a importância dos processos terapêuticos em dia, de orientações parentais em dia, também atuam com um pouco mais de segurança durante aquelas reuniões que são um pouco mais tensas na escola. Né? Exato. Porque eles têm instrução de como se posicionar diante da escola, e a escola também entende a peculiaridade do que aquela família está sentindo. Porque também a família chega na escola com uma demanda de dor.
que Aham. precisa ser percebida por aqueles profissionais. E muitas vezes é banalizado. Ah, é porque a mãe quer demais, é porque a mãe quer que o filho seja tratado de uma forma diferente. E sim, às vezes, em alguns cenários, a gente percebe que tem crianças que precisam É mesmo de um necessário, se acolhimento faz necessário. diferenciado, precisam de uma adaptação de cenário diferente. Mas isso acontece em comum acordo quando a gente tem ali uma união entre Alinhamento. escola, Exato. terapia e família. E como alinhar isso, doutora Cris? Porque é a parte mais difícil, né? Midiaticamente, diariamente, a gente vê episódios de escolas despreparadas, de profissionais despreparados. É claro, é uma minoria, uma parte, uma partícula, né? Uma porcentagem, mas há. Né? E o que confronta, e é importante também a gente falar depois dessa questão. Há algum tempo, a criança, se a escola chamasse os responsáveis por algum motivo, a criança ficava pálida na hora, né? Agora, hoje, a escola fica preocupada quanto vai chamar a família na escola. Como é que a família vê isso? Então, como alinhar essa boa relação para que haja respeito, cumplicidade, né? Para que haja, sobretudo, um resultado positivo no desenvolvimento dessa criança neurodivergente. Perfeito, perfeito. Novamente, eu entendo que esse excesso de julgamento das partes, né, envolvidas ali, às vezes eu já presenciei também muitos psicólogos, muitos terapeutas e tudo, exigindo da escola certas condutas, por exemplo, que estavam além. Por quê? Porque ali é um espaço do coletivo, não é um espaço terapêutico, não é um espaço individual, né? E da família, enfim. Então, eu acho que entender qual é, tá? O nosso foco é esse desenvolvimento. Então, a gente tem esses objetivos, né? Dentro da terapia, nós temos esses objetivos. Entendemos que a criança precisa evoluir nesses aspectos e quais são as estratégias que nós vamos utilizar na terapia, em casa e na escola, para que isso seja atendido, né? Então, sempre deixar muito foco na criança. Então, a gente tira o julgamento, a gente traz informação, a gente traz conscientização de todos esses profissionais que estão lidando ali com aquela criança. E a família também acolher. A escola acolher os profissionais, né, que vão lidar ali com a criança, porque às vezes vem uma cobrança para aquela escola, para aquele profissional. Eu entendo que há sim uma falta de sensibilidade, muitas vezes, de empatia, Preparação, talvez, de doutora? preparo total. Adaptação, né? A se Perfeito. adaptar à realidade necessária para atender esse público, né? Exato. Atípico. E entender o que é adaptação escolar, né? A adaptação curricular. A adaptação não é só da atividade, mas às vezes, vamos pensar, então, uma criança autista que ela tem o processamento sensorial auditivo hipersensível, então qualquer barulho, né? O excesso de estímulos, de barulho e tudo mais, vai deixar essa criança mais irritadiça, vai deixar ela mais cansada e por isso ela vai dar as crises de birra, porque concordo, né, quando a doutora fala que o comportamento, ele tá dizendo muita coisa ali, né? Eu sempre Aham. falo que Tem algo por trás, né? perfeito, que todo comportamento é uma comunicação. Então, ter essa sensibilidade para perceber o que o meu aluno tá tentando comunicar aqui, né? Entender que não é a criança, especialmente no caso das crianças neurodivergentes, não é a criança que vai se adaptar à escola. Muitas vezes a escola vai se adaptar àquelas necessidades da criança e fazer algumas pausas, por exemplo. Então, vou dar um exemplo muito simples, assim, que acontece em qualquer escola. Roda de conversa. Né? Então, normalmente, principalmente ali na educação infantil, nos anos iniciais, vamos iniciar a aula com uma roda de conversa, cada um vai contar. E às vezes uma criança autista, por exemplo, ou aquela criança não verbal, ela vai ficar andando, né? Ela vai ficar andando em círculos, ou ela vai ficar brincando ali com um carrinho, com uma rodinha. É a forma dela se autorregular, né? Sim. E não quer dizer que ela não esteja prestando atenção. Quantas vezes eu não vi a criança estava super alheia, aparentemente, daquele contexto, daquela proposta, e quando a professora faz uma pergunta, ela manifesta, ela responde. Ou chega em casa contando, né? E aí a mãe vê. Então,
Eu acho que ter essa sensibilidade é importante, entender que respeitar o que essa criança precisa para ela se autorregular, para ela, né, conseguir ficar mais tranquila, o que é excesso de estímulo. De repente, a cada meia hora, a cada 40 minutos, é legal dar uma voltinha com essa criança, sair, né? Então, uma auxiliar às vezes sai com aquela criança para ela não desregular. Então, são pequenas ações, muitas vezes, que a gente pode evitar grandes transtornos, né? E a criança se sente mais acolhida, a família também. Um outro ponto, nesse momento de orientar a família, de mostrar também o que a escola já está fazendo, né? E de chamar a família não só para trazer os pontos negativos, as deficiências, as dificuldades, mas também o que a criança, os talentos, né, as potencialidades, o que a criança conseguiu avançar com aquelas propostas, né, naquele PEI, por exemplo. Então, fazer o PEI, alinhar esse PEI com a família, com os especialistas. Então, tudo isso vai ajudar na comunicação. E você vê, Cris, que às vezes a gente foge só daquela participação técnica, Perfeito. né? Que muitos profissionais falam, mas a técnica me diz que eu tenho que... Não, basta você olhar com amor a necessidade daquela criança, e seja ela qual for. A necessidade daquela criança frente àquela situação, tratá-la com essa dignidade, às vezes dar essa voltinha, às vezes chamar aqui, conversa só comigo, vamos falar olho no olho, para ela se regular. Isso faz toda a diferença. Total. Eu costumo dizer que, além de qualquer técnica, não existe ferramenta mais forte do que o amor, mais construtiva do que o humano, né? Do que exatamente isso, pegar na mão. E aí fica até uma sugestão aqui de frase, né? De perguntar, porque quando a gente fala de criar relacionamento, você falou do tempo de qualidade dentro de casa, na família. Uma frase que eu falo que para mim ela é mágica. Como você está? Como você vai? Exato. Como é que você está? Seja para quem for, para o que for, né? Você mostrar importância ao outro. E aí, a escola, é importante o que você bem colocou da escola para a família, mas lembrando que todas as relações precisam ser de mão duplas, né, Cris? Sem dúvida, porque é isso, né? Menos julgamento. Então, vamos acolher a família, compreender que espaço é esse, porque muitas vezes uma criança que desregula na sala de aula, por exemplo, a escola recebe 10 reclamações por conta daquele contexto. Por mais que as outras famílias compreendam, né? Mas, por exemplo, poxa, mas meu filho ficou assustado, meu filho apanhou, meu filho se machucou, né? Então, entender que é um contexto, novamente, complexo. Não existe receita pronta, não existe Claro, caminho cada caso é um fácil. caso, né? Cada Exato. situação é uma situação. E lembrando que o objetivo principal é o bem-estar da criança, né? O bem-estar da... Não é isso, Fabi? Exatamente. O objetivo final é o bem-estar realmente da criança, é poder trabalhar aquilo dali para que traga para ela uma experiência que não se torne aversiva. Conheço crianças que têm aversão a ir para a escola. E traumática, né? Traumática, porque eles já sofreram um tanto com tentativas frustradas de adaptação que mais excluíam do que incluíam. Que mais traziam a expectativa de que hoje eu vou sair da sala, sendo que eu quero estar com meu amiguinho, sendo que eu quero estar ali compartilhando com o meu professor. Me tiraram da sala porque eu sou diferente. Que frustrante deve ser para as crianças isso. E a gente tem lutado tanto a passos pequenos, mas tem lutado por tanta inclusão. E incluir não é você convidar alguém para uma festa, mas você convidar esse alguém para dançar, para fazer parte, não é para estar na sala de aula, mas para fazer parte do contexto da sala de aula. Não é isso? Como é que as escolas podem se engajar mais para isso? O que vocês acham? Vocês, como muito experientes, né, no assunto escolar, como é que vocês acham que a escola pode... Que ferramentas que a escola pode preparar para incluir com mais precisão, com mais humanismo? Eu acho que o primeiro fator é a escutativa. Né? Então, entender qual é o histórico dessa criança. Na minha escola, por exemplo, a gente atua dessa forma com todas as crianças. Então, primeiro a gente vai entender que contexto que ela está chegando. É a primeira escola que ela está vindo? Então, a expectativa da família, os anseios dessa criança, os medos dessa criança é um.
ela já vem de uma outra experiência, né? Como foi essa experiência? Ah, sofreu bullying na outra escola, a professora, sei lá, não foi uma professora tão acolhedora. Então, entender primeiro todo esse histórico. É uma criança neurodivergente? Tá. Quais são as terapias que ela passa? Como que foi a história? Qual é a história de vida dessa criança, né? Então, acho que esse é o primeiro passo para a gente conseguir ter essa visão. E aí, entender, fazer a leitura correta do que essa criança está manifestando. Você estava comentando, né? Vou contar só um caos aqui, rapidinho. Eu tive um aluno, uma determinada época, que quando ele entrou na escola, ele estava ali no 5º ano, mais ou menos, 5º, 6º ano. E ele, no primeiro dia de aula, ele já pegou a carteira e tacou na cabeça do professor. Imagina, Céus. né? O susto que todos levaram. E aí tem toda essa questão de depois reintegrar socialmente, porque os demais começam a ficar com medo. Então, você vê que são muitas camadas para a gente trabalhar. Né? Não é simples. Por isso que eu falo que a família também tem que ter essa visão, tem que ter essa sensibilidade com a escola, essa empatia com a escola, porque novamente, não é um caminho fácil. E aí, a professora veio, meu Deus, Cris, o que eu faço? Tudo mais. Eu falei, ó, primeira coisa, esquece o pedagógico. O que essa criança precisa nesse momento é de abraço. Ele precisa ressignificar o papel da escola e o papel de professor. Porque a experiência anterior dele foi muito negativa. Como a Fabi comentou, em algum momento ele ficou com uma mancha ali, com um trauma, né? Exato. Então, quando ele veio, aí ele contava, porque lá na outra escola, todo mundo festejava quando eu não ia. Então, tá, essa já é uma informação importante. Aí teve um dia que ele faltou, no dia seguinte, poxa, mas você faltou ontem, a gente sentiu tanto a sua falta, vem cá, me dá um abraço. Aí ele olhava assim, como assim? Não tô acostumado com isso. Tá muito diferente, vocês estão me tratando bem demais. Então, porque a gente se acostuma a ser tratado mal. A terapia do amor, também. né? A terapia do amor, que é isso. É essa escuta, é esse acolhimento. Então, primeiro, vamos desconstruir essa ideia de escola que ele tem, né? De ser tão reativo. Por que a escola machucou tanto? Por que a escola, né, marcou tanto ele dessa forma? E aí, então a gente desconstrói essa ideia para a gente reconstruir, ressignificar essa visão dele. Então, primeiro foi conquistar. E aí eu falei, é o tempo necessário, né? Muito abraço e tal. Isso adolescente, hein? Pré-adolescente. 12 anos, 11 12 anos. por aí. E aí foi um mês, mais ou menos, pra gente trazer ele para perto, para ele se sentir amado, acolhido. Aí mudou a relação. Então ele não precisava mais ser reativo. E mudou uma vida. Mudou uma vida, mudou um destino, E mudou mudou um uma futuro. Da família. Mudou a vida de uma família, de uma sociedade, né? Porque quando você cuida, a gente costuma dizer que uma criança cuidada será um adulto cuidado. Uma criança sadia nas suas emoções, na sua saúde emocional, será um adulto com sua saúde emocional em dia. Então é tão importante olhar por esse lado, lembrando que eu vou parar e a gente vai continuar porque pagou. Tudo bem? Lembrando que Vamos lá? Tá. saúde. E é muito importante a gente falar sobre essas questões, né? Quando você intervém no tratamento de uma criança divergente, né? Você está literalmente, quanto antes, o quanto precocemente, seja nas relações escolares, né? Seja na relação familiar, você está cuidando para que haja um adolescente sadio e um adulto sadio. Agora, é importante também que a família permita suas vulnerabilidades, né? Porque às vezes a família já chega na instituição escola armado, né, Cris? Muito, muito. Então, com essa família, por exemplo, foi também acolher, né, todas essas dores, as experiências que ela teve, que foram traumáticas novamente. Ninguém gosta de ver o filho sofrendo, Sem ninguém dúvida. gosta de ver esse tipo de situação. E depois ele mudou, ele escrevia completamente, ele estava tão desorganizado, ele não conseguia escrever na linha, né? E aí, depois de um tempo,
Aí a gente tem um projeto no colégio onde os alunos escrevem um livro por ano, tudo mais. E no final do ano ele chegou na minha sala, eu não posso contar a história que eu choro, né? Ele entrou na minha sala, Cris, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode, amor. Aí ele, então, lembra quando eu entrei aqui, que eu nem consegui escrever direito? Aí eu falei, lembro. E agora eu já escrevi o meu primeiro livro. Que lindo. Né? Então, se sentir valorizado. Aí a família, a gente tinha tarde de autógrafos, a família foi, autografou e tal. E hoje ele faz faculdade. Então, é o resgate mesmo dessa vida, né? Ele transformou tanto a visão dele que ele nunca mais quis parar de estudar. Porque eu falo, a escola, ela tem essa potência. Uhum. Né? Ela tem esse poder de realmente trazer para perto, empoderar esse aluno ou distanciar completamente. Isso é uma experiência tão ruim que ele não quer mais passar perto. E assim como a escola tem essa importância, a família também tem a importância de nortear por um caminho, né? A primeira instituição que a gente conhece como sociedade é a família. Então, as boas relações dentro de casa também e a boa relação dessa família com essa escola vão criar um indivíduo mais forte, mais seguro. Não, é super importante nessa relação. E em meio a tantas notícias, como a gente comentou aqui, e a tantos episódios que trazem decepção, que trazem que traz um cenário despreparado. O que a gente pode dizer sobre isso? Vou contar um caos. Ela começou contando o caos, me senti livre de contar caos Fique à também. vontade. Recentemente, a gente teve uma situação muito interessante em casa, em que meu filho traz uma demanda, meu filho neurotípico também, traz uma demanda de que, puxa, o professor não me entendeu, ele não trouxe recurso, não ajudou, e o que vocês, pais, trazem para mim? A gente tinha duas opções. A gente podia comer o professor na mesa de jantar, né, com arroz e feijão, e falar, sério, filho, é verdade, e a gente briga sobre isso, e desmoraliza o professor. Podia se armar, né, contra a escola. Exatamente, ou a gente poderia falar para ele, filho, vamos tentar resolver junto, talvez o professor não esteja conseguindo alcançar da forma correta a técnica adequada, o método adequado. E ali nós chegamos a algumas conclusões, voltamos para a escola e conversamos. Olha, a gente precisa adaptar, talvez, tal cena, tal situação, para atender melhor as necessidades do Davi, né? Então, quando a gente fala sobre os pais também se prepararem, é exatamente isso, tentar trazer para a criança uma percepção de que nós estamos trabalhando em grupo por você. Sim. Ou seja, Mas se desarmarem também, exatamente, né, se desarmar. Mas eu não vou desestruturar a escola na frente do meu filho, porque senão ele também vai perder a confiança. Eu só estou viabilizando esse caminho. Eu estou dando para ele a autorização para que ele deixe de acreditar no sistema de ensino. E eu não posso fazer isso. Como mãe, como pai, é nosso papel fazer com que essas crianças sintam essa segurança. Exato. Calma. Apesar de não estar indo de acordo com o que eu gostaria, estamos trabalhando junto. Isso sim é um projeto terapêutico. É um projeto em que estamos todos, incluindo a criança, trabalhando em prol de chegar à melhor forma de fazer com que esse processo de educação funcione. A gente fala sobre a educação estar sucateada, sobre os métodos estarem sucateados, mas isso só melhora quando a gente trabalha junto, quando a gente olha para a situação como um todo junto, porque aí a gente deixa de trazer aspectos ou propostas ou projetos específicos para essas crianças que precisam de algo muito direcionado e entende que tudo que a gente vai aprender, a gente pode direcionar para todo o grupo. Sem dúvida. E é importante a gente falar dessas relações, né, saudáveis, né? Porque como você bem colocou, se você degladia contra a escola e a escola degladia porque acha que não tem espaço, que não está preparado, não. A gente precisa chegar a um denominador comum, né? Instituição escola, instituição família e os profissionais, obviamente, que estão, né, adjacentes a esse diagnóstico, né? Porque está todo mundo ali do lado em busca de desenvolvimento, né? De mais qualidade de vida para aquele paciente e para aquela família, e sobretudo para a instituição, porque uma instituição com profissionais adoecidos é uma instituição que não vai oferecer nada, ou melhor, profissionais adoecidos dentro de uma instituição, despreparados dentro de uma instituição, é literalmente um resultado devastador. Exato. Né? Exatamente. Acho que é isso, né? E quando você traz
essa questão, essa criança está incluída. E quando a gente faz isso, traz essa percepção, essa compreensão, a gente está trabalhando a habilidade de vida com o filho, né? Então não é sobre a escola. Às vezes é sobre a vida, literalmente. Os desafios, como é que você vai encarar os desafios, né? Os problemas? Então como que é empatia com esse professor, né? É entender, tá, temos um problema, ponto. Como a gente resolve? Né? Então, é entender os pais terem mais consciência do papel educativo deles. Sim. Né? De entender esses contextos, entender o desafio, o problema que ele teve, a forma como ele se sentiu. Então, de repente, voltar no dia seguinte e falar, professor, posso te falar uma coisa? Eu me senti assim, assim, assado, né? Eu achei que não foi legal a forma como você falou comigo. Ou, né? Então, isso independente, qualquer criança, qualquer adolescente, é isso que a gente tem que ensinar para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais consciente e mais tranquila. Mais saudável em suas emoções, né? Exato. Porque os desafios da vida, eles vão vir em todas as fases, dentro ou fora da escola. Mas a gente sabe que a escola é um dos primeiros lugares, né? Um dos primeiros lugares que a gente, fora de casa, a escola é a primeira sociedade. E que as emoções vão estar afloradas o tempo todo, especialmente na adolescência, né? Então, tem muitas emoções, tem muita coisa acontecendo. E como eu lido com elas? E claro que a gente não está minimizando também aquela cena que é real, todo mundo já viveu, de estar numa escola, de ter um grupo escolar ali que não tem sensibilidade a respeito desses temas. Isso acontece, né? Seria injusto a gente falar assim, puxa, mas aí a gente vai trabalhar com equilíbrio e tal, e esquecer que existem situações inadequadas que acontecem realmente. Eu já estive também numa situação inadequada, em que eu me sentei diante de uma roda com mais 15 professores, meu filho do ensino médio, tem professor pra caramba, né? Meu filho do ensino médio ali, eu fui escutar dos professores o que eles tinham para dizer. E eu recebi muito dedo na cara. É porque o seu filho isso, seu filho aquilo, seu filho fez assim, não faz assado porque seu filho pesquisa assim. E aí, depois que eles terminam de falar, eu levanto a mão e falo assim, gente, posso entender? Vocês sabem qual é o diagnóstico do meu filho? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas é porque a escola não podia dizer, porque a escola não tinha autorização, mas ninguém me pediu autorização para falar. Então, como que eu estou cuidando, eu profissional, estou cuidando de uma criança, do desenvolvimento de uma criança, sem conhecer as particularidades desse desenvolvimento? As né? limitações, As limitações, né? as condições que poderiam... Então, por exemplo, a gente tem crianças com disgrafia, dislexia, desortografia, todas essas fias no meio do caminho, e um professor pega uma criança com todas essas dificuldades e fala, você vai precisar escrever um texto numa folha. Meu filho tem síndrome de Tourette, ele começa a escrever, ele começa a dar um tique, né? Ele não consegue. Então, hoje nós precisamos encontrar metodologias que sejam mais adequadas para poder entender e redirecionar alguns esforços de forma assertiva. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de escolas, de profissionais mais bem preparados, com uma forma melhor, mais bem assistida em relação a entender como que funcionariam essas metodologias. Qual o caminho que esses professores deveriam seguir para que eles se formassem? Porque é responsabilidade deles também. O professor fala para mim, puxa, mas meu papel é pedagógico. Tá, mas você não sabe o que é isso? Isso é pedagógico. E, sobretudo, e o humano, né? Sim, e a exato. escutativa, né? Como é que eu me relaciono com você 200 dias no ano, 200 dias letivos, mas não sei com quem falo, não sei com quem oriento, não sei quem é você. Né? Cadê a escutativa? Cadê o relacionamento? A comunicação no relacionamento. Eu acho que, sobretudo, além das escolas buscarem uma escuta mais ativa, mais humana, sobretudo, as famílias, no outro lado, precisam vir com um olhar mais sensível e menos armados, mais vulneráveis, eu diria. Mas, para isso, é sempre muito importante a gente ter profissionais que nos orientem a tudo isso. Né? E exatamente isso, por exemplo, que o Almai faz. O Almai é a maior clínica de neurodesenvolvimento infanto-juvenil e busca entrar com esses acompanhamentos, não só para a criança, mas para a família, o quanto antes, o mais cedo possível, para que essas crianças se tornem adolescentes saudáveis,
jovens saudáveis e adultos saudáveis, não é? Então, eu queria que a gente desse uma conclusão final. Eu vou começar pela Cris, para falar um pouquinho como as escolas podem se preparar. E depois eu peço para você falar um pouquinho, e depois volto para você para a gente direcionar isso para a família, como conclusão final. O que você acha, Cris? Como é que as escolas podem se preparar para que a gente mude esse cenário que a gente tem tido hoje? Eu sou uma pessoa muito prática, né? Sempre gosto de trazer soluções práticas. Eu acho que o primeiro passo é comunicação. Esse relato que a Fá trouxe, outras situações que eu trouxe aqui também, é tudo comunicação. Comunicação começa com o ouvir. Então, quando os professores começaram a acusar, né, a já apontar o dedo, tudo, eles não estavam dispostos a ouvir. Eles queriam só falar. Então, a primeira coisa, né, a comunicação, ela começa com a escuta. Então, primeiro a gente ouve, a gente compreende, a gente tenta se colocar no lugar do outro, e aí a gente, né, vai manifestar e vai se comunicar melhor. Então, acho que o primeiro ponto é a comunicação, a preparação dos profissionais, sem dúvida. Agora, algo interessante, eu faço formação de professores, eu faço formação de gestão e tudo mais. O professor que precisa querer também. Exato. Quantas vezes na escola, eu tenho escola, eu lido com escolas no Brasil inteiro. O grande desafio dos gestores hoje é fazer o professor participar das formações. Sabe? Então, eu sei que a vida do professor não é simples. O professor muitas vezes trabalha o dia todo, das 8 às 18 dentro da escola, à noite fazer formação, ou aos sábados, tudo é muito desafiador. Eu trabalho com isso, eu sei o quanto é desgastante, mas é importante que a gente se lembre do nosso compromisso, né? E entender que a formação, ela vai trazer ferramentas, estratégias para melhorar a vida dele, para melhorar o dia a dia dele, né? Então, de todos, a De todos entrega da envolvidos, né? criança, Sim. né? O que ele vai entregar ali na sala de aula. Então, é um conjunto de ações. Mas é preciso que o professor também tenha, desse primeiro passo, ele também esteja aberto a se formar. E aí vem a comunicação com a família. Então, o que eu estou fazendo dentro da escola, né? Chamar a família não só para feedbacks negativos, mas positivos também, assim que a gente aproxima. Olha só, então aqueles objetivos que nós tínhamos, nós conseguimos avançar nesse ponto. Antes ele batia 5 vezes na semana, agora ele só está batendo 3. Olha só que avanço, né? Então, a escola ter esses dados, por exemplo, e levar para a família, poxa, isso vai ajudar muito a família também se desarmar. Criar uma relação amistosa, Amistosa, não é? Para exato. resultados positivos. Perfeito. Fabi, conclusões finais. Qual é essa importância da família e da escola terem um equilíbrio para trazer esse resultado para essa criança típica? Eu gosto muito de falar sobre a importância do grupo terapêutico. O grupo terapêutico não é só ali o médico, a criança, a família ou o terapeuta. A escola faz parte disso também. A escola, todas as pessoas com quem se relaciona. E quando a gente fala de comunidade escolar, a gente está falando tanto da professora, diretora, orientadora, quanto todos os outros Do funcionários, porteiro, colegas, né? o porteiro. Todos precisam estar preparados exatamente para poder dar suporte para aquela criança se desenvolver e ser uma pessoa, um ser humano melhor. Um ser humano com oportunidades que vai ver a vida de uma forma mais ampla. É papel nosso? É papel nosso. Nada adiantaria fazer todo esse movimento que a gente vê a mídia fazendo sobre o cordão, sobre as vagas de estacionamento. Isso é muito pouco. Tem muito mais gente precisando de um olhar mais dedicado e começa pelo espaço escolar, né? Onde a criança passa a maior parte do tempo dela e precisa realmente ser vista com interesse real para o seu desenvolvimento, não só pedagógico, emocional, uma construção que vai seguir por muitos anos daquela vida. Isso é um passo muito curto. O que a gente precisa é, além de passos mais largos, estar de mãos dadas. Ninguém solta a mão de ninguém. E quando a gente fala de comunicação, comunicação é a arte de me tornar comum. Será que nós temos nos tornado comum com o próximo, com o outro, com as famílias, com as escolas? É tão importante que a gente repense, se torne vulnerável, se desarme e, sobretudo, se torne inclusivo. Antes de qualquer ferramenta, de qualquer pedagogia, que a gente use o humanismo, a ferramenta do amor ao próximo, porque a gente só dá aquilo que a gente tem.
Será que a gente tem se amado para poder amar alguém? Que essas reflexões fiquem para esse episódio, para que a gente leve para a vida. Porque o Almar entende que essa informação é inclusão. E tudo que a gente quer e precisa é de um mundo mais incluso, mais humano, mais amável. Espero que você tenha gostado. Meninas, eu adorei bater esse papo com vocês. Muito É obrigada. sempre um prazer, Foi de Mar. grande valia. Que gostoso, né? Muito, A gente muito. falar de inclusão, falar de amor, falar de tantas ferramentas que a gente tem aqui, ó, na palma da nossa mão, mas antes precisa ter aqui, no nosso coração. Um beijo para vocês, um beijo no coração de Obrigada. vocês, Foi um um beijo no prazer. coração de vocês, o prazer foi meu. Por favor, se despeçam do nosso público. Fiquei muito feliz de poder participar, Que de poder bom. levar, né, um pouco de esperança. Eu acho que o esperançar não pode faltar, É né? verdade. Então, que todos que assistem agora esse podcast possa sair com esse coração quentinho também, sair entendendo que há esperança e que a mudança tem que começar por nós. Verdade, Fabi. É sempre uma alegria poder contribuir com a Almai, trazer informação, trazer sempre mensagens positivas sobre essa construção, que é uma construção tão bonita e que traz excelentes resultados. Com certeza. Um futuro melhor para todos nós é o que o Almar espera e deseja para gente. Um beijo no seu coração. Olha, não se esquece, hein? Compartilha com pelo menos 5 pessoas. Só 5. Eu sei que você conhece pessoas que vai fazer sentido esse conteúdo. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. A gente se vê por aí. Tchau. Pode deixar, Miguelzinho.